Já ficou perdido sem saber por onde começar a analisar um defeito em uma placa eletrônica? Nesse vídeo eu quero te mostrar o passo a passo prático que eu utilizo para diagnosticar defeito em placas eletrônicas, mesmo sem ter esquema elétrico. O erro mais comum e que a maioria dos técnicos cometem é sair testando a placa eletrônica, uma placa simples como essa daqui, na base do chute, sem saber exatamente o que está medindo e como medir, e daí sai medindo e testando todos os componentes para tentar achar alguma coisa na base da sorte. Ou então acaba tentando fazer a troca de componentes sem ter certeza se de fato aquele componente está danificado, simplesmente porque ele parece estar. Então acaba trabalhando ali por tentativa e erro e na base da sorte para resolver os problemas da placa. Agora eu vou te mostrar um método que funciona, que inclusive eu utilizo dentro da minha própria assistência técnica. Um método simples, prático e direto ao ponto para você conseguir fazer as suas manutenções, os seus diagnósticos de forma eficiente. Então, com a placa eletrônica na bancada, o primeiro passo que você precisa seguir é a inspeção visual. Na inspeção visual, a gente vai tentar identificar componentes danificados fisicamente. Então, são capacitores estufados, trilhas rompidas, solda fria, oxidação, qualquer tipo de dano que seja visual à placa eletrônica. Então, nesse primeiro passo, é importante você ter o uso de uma lupa, de um microscópio e de uma boa iluminação na sua bancada para que você consiga conferir detalhadamente cada componente da placa eletrônica. Então a gente vai inspecionar absolutamente todos os componentes, todos os pads, todas as trilhas. Então nessa placa eletrônica, por exemplo, a gente tem aqui nessa região, deixa eu fazer focar, aqui nessa região um pouco de aquecimento. Pode ser comum devido ao tempo de uso da placa ou algum tipo de sobrecarga, ou pode ser sinal de algum tipo de defeito. Nessa placa eletrônica a gente observa que ela está faltando alguns componentes aqui de saída que já foram arrancados, alguns inclusive ainda estão aqui com os terminais soldados na placa eletrônica. Mas são sinais que podem já indicar para a gente que algum outro técnico já trabalhou, já mexeu nessa placa. Se a gente observar, aqui também um componente aqui já foi removido, então tem marcas aqui de remoção de algum componente. Então, muito provavelmente, algum outro técnico já usou essa placa, já tentou trabalhar na manutenção dessa placa eletrônica aqui. Mas esse primeiro passo é extremamente importante porque alguns defeitos a gente consegue identificar já nessa primeira etapa. A segunda etapa que vocês vão utilizar é a verificação de curto. Então, com a placa eletrônica vocês e o auxílio de um multímetro, aliás, vocês já podem fazer uma verificação imediata de curto na placa eletrônica. Então a gente coloca na escala de diodo e a gente faz uma medição direto na entrada para verificar se existe algum tipo de curto aqui na entrada, tá? Ou em alguns pontos principais da nossa placa eletrônica, por exemplo, nos capacitores de filtro. Então a gente pode vir aqui e fazer uma verificação de curto, para saber se há algum curto aqui ou não. Então, ele dá um bip, que é o capacitor carregando, ele depois indica os valores no multímetro, então é sinal que não tem curto aqui. Então a gente vai fazer essa verificação de curto, é uma medição rápida nos principais pontos da nossa placa eletrônica. Então a gente testou a entrada, testamos o capacitor do link, vamos testar esses capacitores aqui intermediários, que são capacitores de alimentação do circuito lógico. Fazendo a verificação deles, a gente consegue saber se há um curto na parte lógica da placa eletrônica. Então, aqui nós temos um capacitor, aqui, a gente verifica, não há curto aqui. Aqui eu acredito que é outro, aqui é outro capacitor, está aqui também. A gente verifica também esse daqui. E aqui de trás tem mais um capacitor, que é esse daqui, provavelmente, C2 aqui. Então, nenhum desses capacitores aqui que a gente conferiu está em curto. É uma medição básica, mas necessária. E detalhe, galera, isso aqui não é perda de tempo. Vocês conseguem fazer essa medição em 2, 3 minutos. É muito rápido todo esse processo. E a etapa 3, né? E a etapa 3, testar os principais componentes da placa eletrônica. Então veja, essa placa eletrônica é uma placa relativamente simples. E aqui, depois de um tempo, você já ganha uma certa experiência, você já consegue imaginar quais são os componentes que apresentam mais defeitos. Então, por exemplo, componente que dá bastante defeito, fusível. Então a gente já vem aqui e já testa o fusível. Aqui do lado nós temos um varistor, que é esse VR2 aqui. A gente já consegue vir aqui,
e testar esse varistor. O varistor é na escala de resistência, tá? Passou, vamos lá de novo. Escala de resistência. Aqui eu vou testar por baixo, que é mais fácil. Então, ó, a gente testa o varistor, precisa dar uma resistência alta ou indicar que está totalmente aberto, que foi o que aconteceu aqui. Então, já foi, o varistor está ok. A gente pode testar a ponte retificadora, está aqui, escala de diodo. Então, a gente vem aqui, ó, diodo, diodo, diodo e diodo. Então, a ponte retificadora está ok. Tá? A gente pode testar também esses MOSFETs que estão aqui na saída, ainda na escala de diodo. A gente vem aqui, faz os testes desses MOSFETs, porque são componentes que também dão defeito. Então, ó, diodo, diodo, diodo. Nenhum dos 3 MOSFETs aqui estão em curto. Se eu inverter, eles não vão indicar nenhum valor, né? Tende ao infinito, significa que está aberto. É assim que o MOSFET funciona na medição entre dreno e source. Entre source e gate não pode dar continuidade, precisa ter uma resistência alta, assim como está sendo indicado aqui. Tá vendo? Então, testamos aqui. Podemos testar os capacitores do link também, mas de curto a gente já verificou. O teste que a gente faria aqui seria de capacitância. Então, os principais componentes dessa placa eletrônica, aqui nós temos ainda o CI de chaveamento, que a gente pode testar ele também. Então, a gente pesquisa o datasheet, identifica quais são os seus terminais de chaveamento e faz o teste para verificar se ele está funcionando ou não. Se tiver algum componente aqui que você não saiba como funciona, você pode utilizar a inteligência artificial ou a sua própria experiência para aprender e saber como medir cada um desses componentes que estão aqui. Então, medições aqui na placa eletrônica que a gente já realizou em tempo muito rápido. E agora, na etapa 4, a gente vai fazer uma setorização da placa, que é o que eu costumo chamar de mapeamento inteligente do circuito. Então a gente faz e aplica esse mapeamento inteligente, separando a placa eletrônica por partes principais, para facilitar e acelerar o nosso processo de diagnóstico. Então, ao invés de eu ficar fazendo as medições de forma aleatória aqui, eu faço a setorização e relaciono a falha com a parte da minha placa eletrônica que é responsável por aquele funcionamento. Então, se a minha placa eletrônica não liga, eu já começo direto pela minha fonte. Se ela não executa uma saída, eu já começo pelo circuito de saída, pelo circuito de processamento. Se ela liga parcialmente, volto para o circuito de fonte. Se ela não executa uma determinada função, venho para o circuito de processamento. Então, quando eu aplico esse mapeamento inteligente, eu consigo facilitar o meu processo de análise para fazer um diagnóstico mais rápido e mais preciso. E uma dica muito útil que pode te ajudar a evitar mais danos na placa eletrônica. Assim que você identificar um componente defeituoso e fizer a substituição, não energize a placa eletrônica de primeira. Você precisa descobrir o que provocou aquele defeito antes de energizar. Porque se você energizar e a causa do defeito ainda estiver presente na placa eletrônica, ela será danificada novamente, fazendo você perder dinheiro e tempo. Se você acredita que esse vídeo te ajudou a fazer um diagnóstico mais preciso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre ser notificado dos conteúdos que a gente posta, que aliás está saindo conteúdo novo toda semana. Agora, comenta aqui para mim qual etapa do diagnóstico você tem mais dificuldade. Deixa aqui nos comentários. E se você estiver pronto para dar o próximo passo e começar a se especializar em reparo de placas eletrônicas e ter a oportunidade de faturar até R$ 1.500 em cada serviço que você realiza, na descrição desse vídeo tem um link para você acessar a página do nosso treinamento Eletrônica Aplicada à Manutenção. Lá você vai encontrar detalhadamente o que você vai encontrar no nosso treinamento, como se especializar e qual o passo a passo que você precisa seguir para ser de fato um profissional. Se você quer falar com um atendente, com um dos nossos especialistas, também na descrição do vídeo tem um link direto para o nosso WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas sobre a nossa formação. Beleza? Bom, galerinha, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça mais uma vez de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. A gente se vê na próxima aula.